Romanos capítulo 2. Nós estamos estudando o livro de Romanos, e o livro de Romanos, ele trabalha muito essa questão do Evangelho, para você poder entender o verdadeiro sentido do Evangelho. Você tem nos 4 Evangelhos, nós estudamos o livro de Lucas. O livro de Lucas é o Evangelho. O Evangelho é a vida de Jesus. Quando nós falamos que nós pregamos o Evangelho, nós estamos falando da vida de Jesus. O livro de Atos é a pregação do Evangelho. Quando a igreja, ela sai na sua multiforme sabedoria, com os apóstolos, os discípulos, e termina pregando o Evangelho. O desimpedimento do Evangelho é o livro de Atos. Agora, se você quer entender teologicamente o Evangelho, é através do livro de Lucas. O livro de Lucas, ele nos explica o Evangelho. Ele nos explica por que nós precisamos, como seres humanos, nós precisamos tanto do Evangelho. E é isso que nós estamos estudando, Por exemplo, é no capítulo 1, no versículo 16, 17, que nós temos o quê? Que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Então, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Só que tem um problema, A partir do versículo 18 do capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele começa a mostrar uma realidade. Qual que é a realidade? É que o homem, ele é um pecador. Ele não tem desculpa para os seus pecados. Aliás, no final do capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele faz uma grande lista de pecados. Ele fala do pecado da idolatria, como nós seres humanos, nós somos tendenciosos à idolatria, Perdão, temos uma tendência para a idolatria. Idolatria não é só ficar falando mal da igreja de Roma, não. Dizer, os ídolos estão ali. Não, aquilo é uma espécie de idolatria. Mas dentro da igreja evangélica tem muita idolatria. A idolatria da própria pessoa, a idolatria de uma ideologia, coisas assim. Olha, a idolatria, a pessoa às vezes, ela é o seu próprio ídolo. Então, ele diz sobre a idolatria, ele fala sobre a imoralidade. Então ele entra nessa questão da imoralidade, ele dá ênfase, meus irmãos, à sodomia, mas aí ele sai dali e ele entra nos pensamentos perversos, e a lista é enorme. Ele fala de muitos pecados, mostrando, olha, o homem, ele é indesculpável diante de Deus. E aí o judeu, ele fala assim, está vendo só esses gentios perdidos, pecadores? Por isso o capítulo 2 começa como? É o que nós vimos a semana passada. O capítulo 2 do livro de Romanos começa assim, portanto, és indesculpável, ó homem, quem quer que sejas, quando julgas, ó homem, quem quer que sejas. Então, ele está dizendo assim, olha, você é indesculpável quando você julga alguém, não importa quem seja. E nós explicamos essa questão da justiça, A justiça é assim, então eu não posso julgar ninguém, porque está escrito, não julgueis para que não sejais julgados. Não, é o juízo do coração funcionando ali. Mas o comportamento deve ser julgado. Você pode sim julgar o comportamento de uma pessoa. Olha, ela fez isso de errado. Não pode, ela está errada. Eu estou vendo que ela fez uma coisa errada. Então qualquer um de nós vai ter um juízo assim. Mas aí quando você julga o coração daquela pessoa, é isso que o apóstolo Paulo está falando. Então você fala, a pessoa é isso. Calma lá, ela é isso mesmo?
ou é porque você está julgando ela assim? E quando nós julgamos uma pessoa pelo coração dela, aí nós tomamos o lugar de Deus, porque só Deus pode penetrar no íntimo do nosso coração. E aí, irmãos, entramos no capítulo 2, né? Agora aqui, Paulo, nós estamos no mesmo assunto, tá? Da semana passada, julgando o julgador. O julgador é o que é melhor que o outro, né? Então, pode pular aí, filho. Deus, o Paulo, né? Ele procura mostrar diante de Deus que todos são pecadores, né? Eu falei para vocês, ele faz uma lista de pecados no capítulo 1, e ele prevê esse preciosismo arrogante de alguns, né? Por exemplo, a pessoa lê uma lista de pecados, ela nunca faz assim, é para mim. Ela faz assim, olha, é para você. Nunca é para mim, é sempre para o outro. Então, é isso que o apóstolo Paulo está falando até o versículo 6. Vamos dar uma olhadinha nesses versículos? Portanto, és indesculpável quando julgas o homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, sobre os que tais coisas fazem. E tu ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo tu escaparás do juízo de Deus? Ou despreza tuas riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Opa, né? Então aí, meus irmãos, entramos num outro assunto, né? Ele lembra que todos não temos desculpa para julgar quem quer que seja, tá? Então ele dá 3 conselhos. Primeiro, nós estudamos a semana passada, lide com a sua justiça própria, tá? De você achar que você é melhor do que o outro. É uma coisa que nós temos que lidar diariamente na nossa vida. Segundo, lide com o seu sentimento de superioridade, de achar que você é melhor que os outros e que Deus te ama porque você faz alguma coisa diferente. Na verdade, não é essa a verdade. A verdade está no versículo 4, né? Não esqueça de como Deus te trata, ou seja, que é a benignidade de Deus que nos leva ao arrependimento, e não porque nós somos bons. Por que que você chegou a Cristo? Por quê? Estava contando aqui, né, para a minha classe, foi ontem? Eu acho que foi ontem. Deve ter sido ontem, né, sexta-feira. Então, o pedreiro trabalhou na casa para arrumar algumas coisas e ficou muita sujeira. Aí eu fui lá lavar, peguei um rodinho, né, uma vassoura, e quando eu fui atravessar, tinha um sujeito sentado no chão, um mendigo, muito assim sujo, mas ele tirou um pedaço de pão e ele estava comendo assim com muita satisfação aquele pão, né? Eu dei boa tarde para ele e fui para a minha classe ali, né, e voltei a pegar a mangueira. E Deus disse: e por que, Gilberto, você não conversa com ele e fala do amor de Deus para ele? Aí eu peguei a mangueira aqui, e como é que eu vou começar um assunto com a pessoa? Então eu olhei para ele: boa tarde, né? Como é que é o seu nome? Eu perguntei para ele. Como é que é o seu nome? Natan, você não sabe se era o nome dele. Tenta adivinhar o nome dele. A senhora consegue adivinhar, irmão, o nome dele? Adivinha, irmão Gilberto, como é que aquele nome chamava? Gilberto. Eu falei, um Gilberto olhando para o outro. Aí você tem 2 caminhos. Ele tinha mais ou menos a mesma idade que eu, né? Perguntei, por que você mora na rua? Na verdade eu não tenho pai, não tenho mãe, meu irmão me abandonou quando era criança, e aí fui vivendo na rua, e na rua estou até hoje, mas eu não sou um bandido, eu comprei esse pão com dinheiro de reciclagem, ele disse. Achei legal isso, eu só não tenho casa para morar. Aí eu pensei, eu não sou melhor do que ele, eu tive mais oportunidades que ele. Eu, quando era pequeno, eu tinha casa, eu tinha pai,
eu tinha mãe. Eu tinha um lar, quando eu ia para a escola, alguém mandava eu para a escola, dava um tapa na minha orelha, vai para a escola, né? Eu ia para a escola, né? Aí eu voltava da escola, na hora do almoço, eu tinha o que na minha casa? Comida, entendeu? Então, irmãos, é tão fácil julgar os outros, andante, né? Andante. Eu disse, eu posso orar pelo senhor? Eu também me chamo Gilberto. Falei, tem 2 Gilbertos se encontrando. Só vou falar do amor de Deus para o senhor um pouco e vou, né? E aí, né? Assim, me deu uma tristeza grande. Eu fui lá para dentro, né? Depois, quando eu voltei, tinha pego umas coisas para ele. Quando eu voltei, ele já não estava mais. Mas eu vi assim, 2 Gilberto, né? E olha esse versículo 4. Dá uma olhada nesse versículo 4. Esse versículo 4 é muito importante. O que é que nos leva ao arrependimento? O que realmente nos faz diferentes? Será porque eu fiz alguma coisa melhor do que aquele outro Gilberto quando era criança? Não. Talvez eu fiz coisa pior do que aquele Gilberto. Mas aí, Deus nos explica. É a benignidade de Deus que te leva ao arrependimento. Veja o que é o Evangelho, meus irmãos. Deus está querendo mostrar para nós que nós não merecemos a salvação, que é um presente de Deus. Se nós estamos servindo a Deus, se nós hoje conhecemos a palavra de Deus, se um dia você fez uma profissão de fé na igreja, não é porque você é melhor do que a outra pessoa, é simplesmente porque a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. O que é a benignidade? É o desejo bom de Deus em querer te salvar. É o pensamento bom de Deus querendo te salvar. E aí pode pular, meu filho, né? Eu até falei aqui, os judeus, os gentios, a lei e o juízo, né? E aí, meus irmãos, vamos entrar aqui, continuar, né? Versículo 11, vamos lá. Porque para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei não hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmo são lei, os quais mostram a obra da lei, escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Veja, você sabe, o povo de Israel é um povo privilegiado. Depois que o Adão pecou e veio o dilúvio, e ficou só Sem, Cão e Jafé, os filhos de Noé, a turma do Sem parece que estava servindo mais a Deus do que os outros. Mas mesmo na família de Sem, só teve um escolhido. Qual foi o escolhido? Abraão. Dele Isaque, não Ismael. E depois Jacó, e não Esaú. E a pergunta sempre é a mesma. É porque um era melhor que o outro? Não. A benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Só que os judeus continuaram a ser um povo abençoado, porque Deus foi lá no Egito, eles estavam escravos, salvou eles, e aí deu uma coisa para eles que não deu para nação nenhuma, que é a lei. Então, eles têm uma lei. A gente sabe a vontade de Deus. Por quê? Porque nós temos uma lei. Nós temos os 10 mandamentos, nós temos as leis positivas, né? Temos um monte de lei. Deus que mandou a lei para nós lá do céu. Deus escreveu com o próprio dedo a lei e entregou para Moisés. Moisés veio e entregou para nós. É um privilégio. Então, o que Paulo está falando aqui é o seguinte, né? E aquele povo que não tem a lei? A gente pergunta aqui, olha só, por que os gentios devem ser julgados
se Deus não lhes deu a lei, por que que eles têm que ser julgados? Só os israelitas que receberam a lei, né? Então, meus irmãos, a lei foi dada para Israel no Sinai, não foi dada para os gentios. Então, eu acho que é importante, a gente pode fazer essa pergunta, não é pecado fazer essa pergunta. Qual pergunta, né? Não é injusto julgar os gentios se eles nem sabiam que a lei existia? Não é injusto? E aí no versículo 12, o Paulo está falando assim, olha, todos os que sem lei pecaram, sem lei perecerão. Todos os que pecaram com lei, pela lei, serão julgados. O que ele está querendo dizer aqui? Que ninguém vai escapar do juízo. Com lei, sem lei, todo mundo vai ter que ser julgado, né? É o que Paulo está dizendo. E de que lei ele se refere? Aí é importante. Ele está falando da lei, que é os 10 mandamentos, mas aqui, meus irmãos, está em questão a lei natural, né? A lei natural é aquela que nós falamos que Deus coloca no nosso coração. A lei sobre liberdade, a lei sobre respeitar o próximo, a lei sobre, assim, quando nós falamos de respeitar, lei da propriedade, lei de liberdade, olha, os homens sabem o que é certo e o que é errado em qualquer parte do mundo, não é? Então, alguns mandamentos não precisa de uma lei da Bíblia para dizer é errado, porque já está escrito no coração deles. Olha o que Paulo está dizendo aqui, no versículo 15, os quais mostram a lei, a obra da lei, escrita nos seus corações. Então, Paulo aqui está falando de uma lei que o homem tem, escrita no seu coração. Já a gente vai falar disso aí, mas vamos pular, né? A Bíblia está dizendo aqui no versículo 3, os que praticam a lei serão justificados. Você consegue ler isso comigo aí? Versículo 13, diz assim, lá no final, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Preste atenção aqui, o israelita tem a lei que Deus deu, os gentios não têm essa lei no papel, correto? Mas aí Paulo fala assim, quem pratica a lei é que vai ser justificado. Não importa se ele tem a lei ou ele não tem a lei escrita. É quem pratica a lei que vai ser justificado. Praticar é o quê? É cumprir. É você olhar para os 10 mandamentos e dizer o quê? Dizer assim, eu cumpri. Que nem Jesus disse lá na cruz, paguei, sabe? Eu cumpri os 10 mandamentos. E aí só vai ser justificado quem? Quem cumpre a lei, tá? É Tiago que fala, né? Se uma pessoa não tropeça com a língua, ele é o quê? É um varão? Ele é um varão perfeito, né? Não importa se é judeu, não importa, meus irmãos, que ele tem lá uma Torá na casa dele, ou se é um gentil que não tem. Paulo está dizendo no final do versículo 13, está dizendo o quê? Quem cumpre a lei é que vai ser justificado. Agora abra comigo em Tiago capítulo 2, vamos lá? Tiago capítulo 2, versículo 10. Então, eu vou pedir para alguém ler esse versículo para nós. Tiago capítulo 2, e versículo 10. Já encontraram esse versículo? Já? Olha só. Então, pode ler, Clarice. Eu vi que você já achou. Não achou? Está achando, né? É isso. Então, a Nora vai ler para nós. Já achou, Nora? Tiago, capítulo 2, versículo 10. Não? Também não? Pode ler. Muito bem. Qualquer que guardar toda a lei, mas ele tropeçar num só, o que aconteceu com ele? Ele é culpado de todos. Dá uma olhada no capítulo 3 agora de Romanos, no versículo 20. Romanos capítulo 3 e versículo 20.
Romanos capítulo 3, versículo 20. Irmã Cecília, o que está escrito aí em Romanos 3, 20? Tá, tá bom. Pode ler para mim então, Adriano, 3, 20. Muito bem. Nenhuma carne, nenhum ser humano, nenhuma pessoa vai ser justificada diante de Deus pela lei. Agora vamos voltar no capítulo 2, vamos voltar no versículo 13 e leia novamente o final do versículo 13. Só serão justificados os que fazem o quê? Os que praticam a lei, ou seja, praticar é você cumprir. Resumindo, meus irmãos, o homem, o ser humano, ele está numa situação difícil. É fácil falar que guarda, que pratica a lei, mas se você quebrar um ponto dela, você já quebrou tudo. Você não pode falar, eu guardei a lei, eu cumpri a lei. Seria mentira sua. Você pode ter uma vantagem sobre os homens, mas diante de Deus, você é tão culpado quanto. Porque Deus é um Deus que ele não pode ver pecado. É isso que Paulo está querendo dizer aqui, né? Aí, meus irmãos, o que Deus fez? Deus, ele criou um sensor no ser humano de certo e errado, né? O que é um sensor? É aquele dispositivo capaz de detectar ações, estímulos, né? E aí responder em sequência, tá? Eu acho que o mais comum que todo mundo aqui vai saber, porque às vezes falar de um sensor que tem no carro, uma pessoa que não dirige não vai entender. Mas agora em algumas casas, até na minha rua ali já tem isso aí, né? Você está andando na casa assim, na calçada, daqui a pouco acende uma luz, né? Eu falo, opa, acenderam justamente na hora que eu passei? Não, é um sensor. Aquele sensor avisa assim, tem gente, olha lá, né? Então, ele faz o quê? Ele capta a minha presença ali e acende uma luz. Ele está dizendo, tem gente, tá? Então, o que Deus fez? Deus, ele instalou um sensor nos seres humanos. Esse sensor avisa cada pessoa se ela está certa ou se ela está errada, tá? Então, meus irmãos, quando um ser humano, ele conhecendo ou não a lei, ele faz alguma coisa, o sensor que Deus colocou em nós, a lei escrita nos nossos corações, vai avisar se estamos certos ou se estamos errados, tá certo? Agora, vamos entender um pouco mais sobre esse sensor, que é a nossa consciência. Todo ser humano, ele tem uma consciência, a voz da alma. É isso que Paulo está dizendo. Todo ser humano tem uma consciência que aprova ou reprova o que ela está fazendo. Até existem 3 níveis de consciência. A natural, essa natural, a Bíblia diz que até uma criança possui, né, essa consciência natural. Até a criança se dá a conhecer pelos seus atos, diz o livro de Provérbios. A mãe sabe disso, o pai também, mas a mãe sabe muito mais. Aí a mais pequena da Rose é a Ana Flávia, né, Rose? Estou mentindo? Não, é isso mesmo, né? Aí você sabe que os bichinhos estão sempre fazendo barulho, correto? E aí há um silêncio sepulcral, sabe? Lá naquele lugar que ela estava brincando. E aí a mãe para tudo que faz e não vai atrás? Por quê, Rose? E como é que está o olho dessa criança? Está assustada ou não? Quem que avisou ela que ela está errada? Já pararam para pensar nisso? É o sensor. Meus irmãos, desde criança, ó, um Isaac da vida, se ele aprontar uma arte aí, e a Cleide correr lá, ele está assim, olhando para o lado, fazendo de mané, chinelada vai comendo o pé da lata, né? Então não é assim? Vocês acham que Deus não sabe o que Ele faz? Ele colocou um sensor no ser humano para dizer, você está certo, você está errado.
Então existe esse sensor natural, existe a adquirida, a consciência adquirida, né? A gente está sempre aprendendo, nos conhecendo, conhecendo as outras pessoas, né? Por exemplo, a consciência adquirida por ler a Bíblia. Olha que coisa legal, João 8,32. O que está escrito em João 8,32? Talvez você saiba decorado. O que está escrito lá? Conhecereis a verdade. E o que faz? A verdade vos libertará. É uma consciência adquirida, você vai adquirindo mais conhecimento. Não quer dizer que você não tinha uma consciência, é que o leque está aumentando, tá? Então, conforme nós vamos vivendo, crescendo, aliás, tem até uma frase, né? É vivendo e aprendendo, consciência adquirida. E existe, irmãos, a consciência espiritual. A consciência espiritual, somente os crentes podem ter isso. Eu vou explicar por quê. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, tá? Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 2, e versículo 14. Não é 4 não, é 14. Diz: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Uma pessoa que não tem Cristo, uma pessoa não salva, uma pessoa sem Jesus, ele não entende como num domingo bonito como esse, quando você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, você está dentro de umas 4 paredes, quente como essa, lendo a palavra de Deus. Mas você sabe que isso é importante para a sua vida, é a consciência espiritual. Então são os 3 níveis de consciência, né? E uma outra coisa, Deus, Ele fala na nossa consciência, né? E eu vejo isso, né? Paulo, ele toca muito nesse assunto, principalmente nas cartas de Romanos e 1 Coríntios, 2 Coríntios. Especialmente em 1 e 2 Coríntios, quando ele toca em assuntos, meus irmãos, relacionado à idolatria, comida sacrificada aos ídolos, testemunhos, escândalos, que vai prejudicar a consciência do próximo. Então Paulo ele começa a trabalhar nessa questão. Olha, você não pode ficar ferindo a consciência do próximo. Você tem consciência que você está ferindo a consciência do próximo? Se você pegar alguns textos de 1 Coríntios, é isso. Você pode comer a carne. Eu fui lá no mercado e comprei uma carne. Mas calma lá. Essa carne foi sacrificada para os ídolos lá. Eu não acredito nos ídolos, para mim eu vou comer, para mim não vai fazer mal nenhum, né? Bom, é verdade, não vai fazer mal nenhum, porque o ídolo não é nada, né? Só que o incrédulo, para ele é importante. Então você vai querer escandalizar a mente do outro irmão? É isso que Paulo está dizendo, né? Então, Deus, Ele fala em nossa consciência. Por isso que Paulo trabalhou muito nesse assunto, né? Hoje nós temos ceia aqui, às 7 horas, correto? E aí, nós sempre temos aqueles versículos, cada pessoa examine-se a si próprio. Então, ele está falando, olha, fale com você mesmo, o que está certo e o que está errado na sua vida. Por exemplo, a consciência de Adão e Eva. Meus irmãos, eles comeram o fruto, Deus nunca tinha falado nada de consciência para eles, Deus nunca deu 10 mandamentos para eles, tá? Vamos lembrar disso. Mas quando eles pecaram, quando Deus foi lá no jardim, onde é que os dois estavam? Como uma criança. O que despertou neles? A consciência. Por que eu tenho que me esconder? Porque eu estou com medo de Deus. Então, irmãos, o homem tem uma consciência, independente, assim, se ele é um judeu, se ele é grego, ele sabe se ele está certo e sabe se ele está errado. Não tinha lei ali. Mesmo assim, o Adão e a Eva correram para os arbustos. A consciência de Pedro ou de Judas? Por que eu uso os dois? Porque Pedro era um crente. E o Judas? O Judas, ele foi o traidor, o filho da perdição. Mas tanto a consciência do Pedro quanto a de Judas foram o quê? Despertadas. Pedro chorou amargamente, se arrependeu. O Judas, ele
ele deu uma travada. Ele disse, eu pequei contra um sangue inocente, né? Eu não fiz uma coisa certa não, mas ele não se arrependeu. Ele teve um remorso. Mas o remorso é produto de uma consciência pensante, assim como o arrependimento, né? Então, irmãos, os dois sabiam que estavam errados, correto? Deus, Ele fala na nossa consciência se nós estamos certos, se nós estamos errados. Por isso a gente tem que cuidar da nossa consciência, tratar isso aí. Eu tinha um Corcel, e eu nunca fui muito de gastar com carro assim, nessas coisas, mas aquele Corcel eu fiz o motor dele novinho, sabe? Teve um irmão lá do Paraná, veio e me ajudou, mas olha, ficou um motor, né? Ele disse assim para mim, olha, só coloca cebolinha, R$ 5. Hoje deve custar uns 12 reais. Cebolinha. O que era cebolinha? É um sensor. Você liga 2 fiozinhos e o sensor que fala assim, se tem óleo ou não no carro. Aí o que aconteceu? Eu disse, o motor é novo, tudo novo, né? Para que eu vou colocar sensor de óleo se eu estou colocando óleo novo, não vai vazar? Né? Eu não vou colocar para cebolinha coisa nenhuma, né? Não coloquei para cebolinha nenhuma. Aí, né, vim trazer aqui uma criança, né, tinha um problema de refluxo, não sei o quê, papapá, então vim trazer essa criança, e tal, né, precisava correr com essa criança, tal, né, e eu vim com essa criança aí, com a mãe, com a avó, e aí, no meio do caminho, aqui em Marília, vocês sabem que aqui os asfaltos são lindos, maravilhosos, né, então, passei num negócio de bueiro que estava para cima. Eu escutei o barulho, pá, né? Mas nem bateu. Cortou o kart, vazou todo o óleo. O que aconteceu com o meu motor? Fundiu. Eu fiquei tão triste, tão aborrecido. Eu ficava pensando em R$ 5 o tempo todo, sabe? R$ 5. Por que eu não comprei? Por que eu não comprei? Né? Porque se eu estou com aquela cebolinha, com aquele sensor, ia acender uma luzinha vermelha no meu painel. Sem o sensor, necas de pitibiribas, perdi um motor em menos de uma semana que eu tinha feito, né? Então, irmãos, cuide da sua consciência. Você tem um sensor. O apóstolo Paulo fala daquela consciência cauterizada, queimada. Tem pessoas que a consciência queimou. Eu já contei para vocês. Em Galho, uma vez um moleque caiu de bicicleta e ele ralou toda a cara. Ficou assim, só na carne viva, né? Ele disse, pastor, eu vou ficar deformado, eu vou ficar... Eu falei, não, filho, ralado sara. A cara dele está normal, tá bonitinha, não mudou nada. Poucas semanas depois, uma criança, a mãe, sabe, fazer o quê? No fogão, você sabe como é que é, despejou água quente em cima de uma criança e também pegou no rosto. A diferença é que um ralou bastante e o outro queimou. O que aconteceu com o rosto da criança? Ficou deformado. Consciência queimada, meus irmãos, é diferente. Então Paulo alerta para isso, para nossa consciência não ficar queimada, a ponto de eu não sentir mais o pecado. Eu sei que está errado, mas eu não vou sentir mais o pecado, porque a consciência, ela está queimada. Então eu queria abrir com vocês, aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, para a gente poder terminar, né, lendo 2 versículos aí, tá? 1 Timóteo, capítulo 4 e versículo 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a própria consciência. Doutrina falsa. A questão aqui era doutrina falsa, mas podia ser pecado também, qualquer espécie de pecado, idolatria, imoralidade, pensamento perverso, mas aqui no caso era doutrina falsa. A pessoa
ela sabe que ela está mentindo. Ela sabe que ela está enganando as pessoas, tomando dinheiro das pessoas, roubando as pessoas, ensinando um falso evangelho. Mas ela tem uma consciência cauterizada, queimada. Não está nem aí. Despreocupado. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19. Olha lá. 1 Timóteo 1, 19. Diz assim: conserve a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, naufragaram na fé. Então, conserve a sua fé. Se você consegue conservar a sua fé, você vai conservar a boa consciência. Deus quer que você tenha uma boa consciência diante de Deus e diante dos homens, para você ter paz, paz para orar, paz para viver, dizer, olha, vou confessar os meus pecados, vou me arrepender, vou mudar, e aí, novamente, sempre é assim, meus irmãos. Nós recebemos a palavra, como é que é? Expiro é quando solta, e quando é o que mesmo, irmã? Quando a gente chupa o ar? Aspira, né? Obrigado, irmã. E nós aspiramos a palavra de Deus, e nós expiramos o quê? Os pecados. Você sempre receba a palavra de Deus e sempre confesse os seus pecados. Esse é o segredo de ter uma boa consciência, né? Então, para terminar, é difícil ser um ateu honesto, usando o argumento de que eu não sabia, eu não sou judeu, eu não tenho lei. Não, é difícil, tá? Usando esse argumento. Deus se revela na criação, Deus se revela na nossa consciência, tá certo? E aí, meus irmãos, para ser um ateu ou dar alguma desculpa, o homem precisa negar que existe essa criação, e ele tem que negar o sensor que está dentro dele. Que ele tem esse sensor, dizemos que ele é um pecador. Ele sabe que ele é um pecador, sendo judeu ou não sendo um judeu, o sensor vai dizer, você já pecou, ou você está pecando, você está errado. Então, Deus nos abençoou com esse sensor do certo e errado, e agora sim, voltando lá para o livro de Romanos, só para terminar, o versículo 15, o último que a gente leu, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo. Então, a sua consciência vai te acusar, ou ela vai fazer o quê? Ela vai te defender. Então, nenhum homem tem desculpa diante de Deus. Vai dizer, não, o outro é pecador, eu não sou. Ele pode até precisar do evangelho, eu não, eu sou bom. Nenhum homem pode dizer isso. Amém? Então, na próxima semana, vamos devagar, no nosso estudo de Romanos, que é um livro que eu gosto muito, mas vamos devagarzinho, tá?